Olá, meus amores, que prazer estar aqui com este programa que eu sou tão apaixonada, o Novo Feminino. Meus amores, eu tenho duas convidadas maravilhosas aqui para essa entrevista que vai ser incrível. Eu tô aqui com a Helena Mendonça e com a Karen Lamorte. Gente, que história incrível que ela vai contar, elas duas vão contar para vocês aqui sobre elas simples assim. Esta comunidade, este movimento, sejam muito bem-vindas. Que delícia ter vocês aqui. Ai, Muito o prazer é bom. nosso. Estamos muito felizes de trazer o Elas aqui para pertinho de você. Contar União, né? Olha história. que coisa mais Sim, linda. essa conexão. É uma sim. conexão. Este movimento, eu falo, o novo feminino, o elas simples assim. Sim. Nós, mulheres Simples. aqui, dando voz às mulheres, ajudando mulheres. Amadas, duas lindas, a pergunta que não quer calar, que eu sempre começo este programa com essa pergunta. Uma de cada vez, certo? Sim. Perfeito. Pergunta aqui. Quem é você, Helena? Se apresente aqui para esta audiência maravilhosa. Em seguida, a nossa maravilhosa Karen. Quem é você, Helena? Helena Mendonça é uma mineirinha, vinda do interior de Minas, de uma cidade muito pequena, filha de Eustáquio e Maria José. Duas pessoas incríveis no qual eu devo a minha vida, no qual constituiu essa pessoa que eu sou hoje, e eu sou muito grata. Mãe de Maria Eduarda e Ana Carolina, esposa do Erivelton, no qual eu tenho uma família incrível. Ah, que maravilha. Essa sou eu. Essa é você. Sim. Muito bem, muito bem. E você, Karen? Quem é você, Karen? Karen é uma paulistana da Gema. Da Gema. Da Gema, nasceu aqui mesmo. Meus pais, Elizabeth, João Ernesto, pessoas que me ajudaram muito a construir quem sou. Então a gente sempre deve ser grata aos pais e não é simplesmente para um discurso, né? É a mais pura verdade. Exato. Sem eles não estaríamos aqui. Exato. Sou mãe de duas criaturas maravilhosas que eu amo de paixão, meus filhos, Giancarlo, 16 anos, e o Vicenzo, de 14, esposa do Aquiles. E assim, uma mulher que está se encontrando, graças às oportunidades que eu estou me dando. Gente, já começou do jeito que eu gosto, que esse é o objetivo deste programa, sim. dar voz às mulheres. Olha que delícia, a comunicação, gente, não é? Abrir a nossa boca para passar uma informação, um conhecimento, para agregar outras vidas, a vida de outras mulheres. Que coisa mais linda. Amadas, olha só. Ela simples assim, eu quero entender este movimento, como começou, o que é o ela simples assim? Comenta aqui, a câmera de vocês é essa daqui, ó, tá? A hora que vocês quiserem dar ênfase aí para falar desse projeto de vocês, fiquem à vontade. O que é o ela simples assim? Bom, ele nasceu de uma ideia de 3 amigas que não se conheciam juntas. Cada uma se conhecia uma outra meio que distante. E por um encanto, a partir de uma publicação no Instagram que a Helena fez, eu li que a Helena era de Sorocaba. Eu falei, opa, a Helena é de Sorocaba, também sou. Helena, vamos tomar um café? E dali nós nos conhecemos, e a partir dessa publicação, a terceira componente do Elas... Que era amiga em comum. Amiga em comum. Falou, poxa, somos amigas. Um dia sentamos, né? E começamos a colocar no papel o que nós tínhamos de vontade de fazer. E era incomum, assim, uma coisa acontecer com pessoas que não tinham um contato tão profundo. Mas o propósito principal do Elas, ele era muito verdadeiro em cada uma. E dali a gente foi elaborando tudo isso. E saiu, né, Helena? E fazer exatamente o que aconteceu conosco, né? Conectar mulheres. Mas a pergunta assim, o que é o movimento? O que significa? Como é uma reunião? Como que funciona? O movimento, assim, a Helena tem toda uma trajetória até o empreendedorismo, até de fato conseguir empreender. Tá. Só que essa trajetória, assim, ela envolvia muito medo, muita insegurança, muita crença. E eu passei por um processo para conseguir, de fato, abrir meu negócio, prosperar.
E o Elas, para mim, ele era um movimento para conectar essas mulheres, mudar esse mindset, transformar essas mulheres. Pensando no empreendedorismo, então. Começou Total, assim, com essa energia com essa de empreender. energia Tá. de empreender e de alguma forma conectar e fazer esse caminho, tornar esse caminho um pouco mais fácil, né? Fácil ele não é. Sim, Mas ele é não, desafiador né? e é uma trava para muitas Exatamente. mulheres. Exato. Só que Né? as três tinham esse desejo, né? De fazer esse encontro, dessa conexão. Da troca de experiência. Total, Exato. total. Tá. E esse encontro, ele nasceu assim, de muito amor, de muita vontade de ver a outra, né, feliz. Exatamente. E isso aconteceu de uma forma muito linda. No início, nós tínhamos como propósito, ainda que seja uma mulher, Sim, Exato. exato. bastava para que estivéssemos com o nosso propósito alcançado, e foi exatamente isso que aconteceu. O início, o movimento, de fato, foi de encontros pequenos. Hoje a rede cresceu, a corrente, a cada dia que passa, eu falo para Karen que a felicidade, assim, é um prazer imenso. A gente se sente muito grata, né? Uhum. De ver essas mulheres se conectando, de ver tudo que vem acontecendo nas nossas Coisa vidas. mais linda. Eu falo, eu e a Karen, a gente, né, hoje o terceiro elemento não está mais conosco, né? A Isso. Claudinha precisou ir embora para Portugal, tá tocando sua vida, e ficou eu e a Karen nesse projeto. E o quanto a gente se sente realizada, assim, de missão cumprida a cada encontro, a cada conexão, o quanto que a nossa vida vem sendo transformada com tudo isso. Tão incrível isso que você está trazendo, porque eu escuto muitas mulheres, atendendo muitas mulheres, essa coisa de, eu tenho um medo de dar este passo, ou até mesmo assim, será que se eu doar, eu não vou ficar sem? Olha que interessante Jamais. isso. É o que ela está trazendo, Sim. né? O sonho delas em ajudar, de contribuir, de acolher, vocês ganham muito. Muito. A experiência, a troca. É maravilhoso, E né? Essa coisa de falar, hoje me sinto realizada. Que delícia isso! mágico. E é de pura doação, É. né? Assim, eu falo com a Karen que o que a gente recebe, né, a cada encontro dessas mulheres, o que a gente recebe, é muito puro, é muito genuíno, é muito lindo, né? Não tem dinheiro que pague o que a gente Exato. sente, É né? isso mesmo. E a gente quer, o nosso movimento é sempre fazer essa experiência se tornar cada vez melhor. Isso tem sido incrível. Quanto tempo já existe o Elas Simples assim? Eu vou conhecer agora. Já está eu vou convidada há muito conhecer tempo. agora. Agora vai lá. Nossa, eu Nós quero. vamos para o 16º encontro. Eles Nossa. são encontros mensais. Então, geralmente na primeira quinta de cada mês, a gente faz em Sorocaba. Então, tem um lugar que é bem acolhedor, né? Que a gente escolheu para poder ser a casa nossa. E a gente percebe que, assim, tá ficando pequeno, o que é muito bom. O espaço? Sim, Vocês sim. têm um espaço? Vocês alugam? Alugamos um espaço Sim. todos os meses, só Sim. que a gente percebe que ele tá ficando pequeno. Que Porque delícia! nos últimos dias começa aquela busca, né? Quero, Não tem mais quero. vaga. Não tem mais vaga. É. Aqui não tem como colocar Colocar gente mais pessoas. dentro. Olha que Exatamente. delícia. E ele foi assim, ele foi bem estruturado. A gente passou por altos e baixos para entender o que as pessoas buscavam. Então teve uma ordem também que veio das pessoas que estavam lá frequentando Sim. e trouxe para nós um caminho para ser seguido. Tá. E quando a gente entendeu o que esse caminho significava, que calhou de ir para o empreendedorismo, foi um negócio mágico, porque a gente falou assim, opa, além de a gente trazer então pessoas para educativas, né, para poder educar, explicar, Além do ensinar. network, né? Exatamente. Sim. Tem muito network, a gente Sim. mantém sempre isso, essa conexão. Então a pessoa chega lá tímida, no cantinho, fechada. Daqui a pouco ela tá no meio de todo mundo conversando, porque Que é delícia isso! é espontâneo. E tem um outro detalhe, Renata, que muitas das mulheres, né, elas entendem que é o Vale Night dela, né? Cheguei aqui, hoje é o meu dia, é o meu momento. Isso é tão gostoso. ótimo. Sim. A gente já recepciona com um coquetel muito gostoso, um vinho, e a gente sente que é aquele momento que aquela mulher ali fala, poxa, esse é o meu momento. É meu. E eu falei, poxa, por que a gente não pode ter mais desses momentos? Esse momento de liberdade, de sermos, né, simplesmente leves. Elas simples assim. Exatamente. Simples. E crescendo. Olha que interessante. Eu adoro isso. É o que eu falo, né? Tudo fica interligado, né?
é uma engrenagem maravilhosa. Porque nessa troca, imagina se as pessoas que ficam pensando, né? Poxa, o Vale Night, o que a gente... Para onde que vai a nossa cabeça? Pois é. Exato. E não é nada disso. Não. Nada disso. Olha só, autoconhecimento, empreendedorismo, a oportunidade para essas mulheres colocarem o que elas fazem. Sim. A troca ali, olha, conhece fulana, conheço, a indicação, o network. Gente, isso é muito rico. Sim. Ele tem um valor muito Quando grande. eu falo sempre, juntas nós somos mais fortes, não existe competição. Não mesmo. Você é boa no quê? O que você trabalha? O que eu Pois é. posso... Eu vou precisar de você no que na minha vida? Exato. No meu trabalho. Poxa, tô sabendo aqui que também nós temos uma empreendedora maravilhosa aqui que trabalha... Tem uma empresa de brindes. Sim. Foi assim que eu te conheci. Olha só. Então, assim, às vezes a gente conhece... Se alguém me perguntar, precisa aqui... Helena... É isso mesmo. Conhece, Renata? Aqui, isso é maravilhoso. Olha a força que Nós- nossa conexão, né? Cria. Exatamente. É uma isso força, acontece é lá isso com mesmo. elas. O tempo inteiro. Muito. né? Isso acontece o tempo inteiro, então essa mulher que vai até o Elas é essa mãe que precisa respirar um pouco, que precisa falar de negócio, é essa dona de casa que tem um sonho de começar alguma coisa, que quer conteúdo educativo para saber como que ela começa o negócio dela. É essa mulher que quer mudar realmente a sua mentalidade, né, trazer esse empreendedorismo para si. Então, isso é constante no Elas. Que incrível. E ali elas trocam experiências. E o Elas, ele tem um outro fator bem interessante. A gente traz as histórias de outras mulheres. Incrível. De onde elas começaram, qual foi a trajetória. A linha e do onde tempo. Exatamente. Ai, eu tô louca pra estar Tô lá. arrepiada aqui. É lindo. É lindo. E olha, é o que eu falo, o objetivo aqui do programa do Novo Feminino, contando histórias de mulheres, é exatamente isso. Sim. Eu quero saber agora aqui como vocês se reinventaram. Sim ou não? Porque Sim. você tem a tua profissão, o teu Sim, trabalho. Sim. E olha que interessante. Isso é novo, é 1 ano e pouco, né? Exato. São 16º Sim. encontro. É uma coisa nova, é uma atividade nova que tomou uma proporção na vida dessas duas, né? E da Claudinha, Sim. totalmente diferente, que é o experimentar o novo. Sim. E isso tem que servir de modelo para muitas mulheres que falam, puxa, eu não sei o que eu faço da minha vida, será que eu posso mudar? O objetivo do Novo Feminino, contando histórias dessas mulheres guerreiras que precisaram se reinventar, que viraram chaves mentais aqui e fizeram a sua vida acontecer. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Não é? E vocês percebem Sim, isso lá sim. no Ela Simples Assim. Exatamente. E a gente encontra mulheres que sempre trazem depoimento. Depois que eu fui no Elas, eu tomei a decisão de começar meu negócio. Depois que eu estive no Elas, a minha cabeça mudou. Eu não, né? A gente está sempre recebendo esse tipo Os de feedbacks. Os feedbacks, eles são muito, assim, positivos e deixam a gente cada vez mais animada, porque você abraça a tua causa com muito mais fervor, né? Sim. Porque é Exatamente. impressionante ouvir uma mulher dizer o seguinte: ah, então eu cheguei aqui, eu sentei na cadeira, não sabia o que ia acontecer. E quando acontece tudo, aí você vai embora para casa com a cabeça borbulhando de ideia, eu preciso falar, preciso falar. E assim, quando fala, se demonstra uma pessoa com uma confiança que não tinha há 3 horas atrás. Exatamente. Porque ela percebe que ela tem condições de, Sim. e até então não acreditava Sim. tanto. Então esse empoderamento, ele é natural. E a gente não aplica ele tanto assim, mas ele é natural. Ele é genuíno, ele vai Exatamente. acontecendo. É exatamente Isso é maravilhoso, eu acredito demais nisso. Nessa conexão. Sim. E do que a gente está falando aqui? Entrega. Sim. Total. De sentir. Exato. Do Permitir. poder do agora. Pois é. Não é maravilhoso? É demais. Porque você ali, você está num grupo de mulheres, está sendo acolhida. Sim. Você sai do teu contexto familiar, do Total. teu contexto de trabalho, todas com um único objetivo: estarem ali. Exato. Para experimentarem, vivenciarem a experiência. Sim. É exatamente E é isso. lindo, assim. Porque tem uma abertura, né? Tem. Quando alguém tá ali falando,
Eu já tô imaginando como que é, né? Tô louca pra estar lá. Ah, você vai amar. Porque deve ser muito, muito incrível. Não, a recepção, né? É uma coisa que a gente assim trata com tanto carinho, né? Sim. De chegar alguém e esse alguém ser muito bem recebido. Para ela se sentir parte daquilo, sendo a primeira vez, a quinta, não importa, ela sempre vai se sentir parte daquilo. Sim. E a gente consegue atender isso imediatamente, porque é natural. Então, se de repente uma de nós não está ali, alguém do grupo abraça essa causa e vai lá. Exatamente. Então, assim, é espontâneo. Então, é gostoso essa. E olha, é uma essa modelagem, porque elas modelam. Olha como é Total. interessante. A engrenagem. Sim, Sim. Porque as coisas, né? Você vai por repetição, por sentir, por acolher. exato. E essa conexão de fazer a outra se sentir importante. De fazer a outra- valorizar. Exatamente. De olhar no olho, como você faz com a gente, que é maravilhoso, né? Eu E é sobre gosto isso. disso. Pois é. Não é E o maravilhoso? quanto isso é maravilhoso. É. De você dar um abraço e ela se sentir realmente amada, querida. E o que eu e a Karen, a gente leva para casa no final de cada encontro, né? E é sempre no início do mês, assim, essa energia a gente carrega ela o mês inteiro, né? Motivadas a fazer o próximo encontro. A gente chegou até aqui só falando disso, a gente só fala, né, desse O tempo momento, todo. porque é um momento de doação, mas no qual nós recebemos muito mais do que entregamos. Sim. A gente recebe muito mais. E é muito incrível É isso. incrível. E o movimento, ele cresce trazendo satisfação, traz pra gente conhecimento, a gente aprende muito mais com elas. Sim. Né? As mulheres que nós já conhecemos e agora faz parte da nossa, né, do nosso Pessoas núcleo ali. incríveis. Você nunca ter visto a pessoa e agora você chama pelo nome, abraça, beija, fala que tá com saudade. Exatamente. É demais Eu isso. chego a arrepiar isso, porque assim, Sim, gente, eu muito sei bom. que isso não faz sentido para muitas pessoas, sim. não é? E tá tudo bem, E tá tudo sempre certo. tá tudo bem. Sim. Mas essa coisa que a gente vive Sim. e nos olhos a gente enxerga, sente, Sim. é maravilhoso. E Não tem demais. preço, Não, né? Não tem, não Outra tem. coisa que nós falamos é sobre isso. Para algumas pessoas não faz sentido e tá tudo certo. E tá tudo bem. Mas para quem vive, entende, vive essa experiência e continua conosco, né? Porque quantas mulheres passaram, né? Nossa, muita gente. Em todo esse tempo. Vocês têm noção do número de mulheres que já passaram? Há muita gente. Mais de 1000 mulheres, com certeza. que É que algumas incrível. estão ali todos os meses, Todos né? não Quando a deixam. gente E abre, outras chegam, às vezes não é um momento, Isso. passam. Exato. Sim. Que eu falo sempre, gente, um trem, a nossa vida, ela tem que usar a gente tem que usar essa metáfora. Alguns entram no Descem em vagão. estações, tem gente que vai para o mesmo destino, outros descem, entram outras pessoas e vão seguindo, porque essa dinâmica é maravilhosa da vida. Mudou! Agora eu vou entrar psicóloga aqui, tá? Olha. Delícia! O que mudou para vocês do início, né, desse projeto que nasceu assim, numa ideia e foi se aperfeiçoando e ele vai se aperfeiçoando sempre, Com certeza. não é? Mas o que mudou dentro de cada uma? Começa contigo, Helena. O que você sentiu poxa. assim? A Helena, as histórias. Quem é a Helena hoje? O que teve de mudança em você, na tua personalidade, no teu jeito? O que mudou em mim, Renata, sinceramente falando, talvez não que tenha mudado, mas aperfeiçoado. Perfeito. A Helena sempre foi uma mulher extremamente coração, mãezona, de acolher todo mundo. E no meu trabalho eu já faço isso. Eu falo que eu não vendo produto, eu vendo conexão, porque sem conexão eu não vendo nada. Perfeito. Né? Então, os meus clientes, eu falo que são pessoas extremamente especiais. Para mim, eu não vejo como um negócio, porque para mim negócio é consequência. Sim. E o Elas, a gente sempre está falando disso, né? Acontecem os negócios, e acontecem muitos negócios. Sim. Mas como consequência. Né? A gente tem um movimento ali do network e tudo mais, mas assim, é consequência. Se a gente leva como objetivo único isso, Sim. talvez as coisas não aconteçam. Exatamente. E às vezes, dentro de movimentos como esse, as pessoas querem forçar e aí não rola, não faz sentido. Não conecta. E a Helena, dentro do Elas, é esse movimento de ajudar o meu próximo, de ver a transformação do meu próximo, porque quanto mais eu vejo o meu próximo, mais feliz e realizada eu me torno. Perfeito. E a vida, eu acredito muito no retorno, né? E o retorno, ele é abundante em minha vida,
porque é genuíno, realmente é isso que eu gosto de fazer. E a gente fala disso o tempo todo, assim. Que Me lindo. sinto muito feliz e realizada como ser humano de ainda que bem pequeno eu possa contribuir, colaborar com a vida da minha amiga, de alguém que se aproxima e que queira a trajetória, né, principalmente do empreendedorismo. Incrível. E às vezes tem ali todos os elementos perfeitos, mas está faltando coragem, está faltando alguém que acredita em você, porque tem muito disso, né? Sim. Tem a solidão do empreendedorismo, mas quando você tem alguém para dizer, pelo menos vai, porque vai dar certo. Porque tem muitas crenças, Total. né? Sim. Muitas mulheres sofrem isso, elas não deslancham, elas não seguem em sim. frente no projeto, Sim. porque elas acham que não pode. Pois é. Porque alguém um dia disse isso para elas. Sim. Trabalhar as crenças limitantes, você vencer E sabe, é maravilhoso. sabe- É uma libertação. Nossa. Pois é. E sabe que algumas pessoas já perguntaram para mim, para Karen, mas por que vocês não monetizam isso, né? Mas não é sobre isso, Sim. né? Não faz o menor sentido. O Elas nos traz muito mais do que rentabilidade. Não é sobre isso. É simplesmente sobre a nossa É a doação. a nossa parte com o mundo. Né? Nós temos as nossas atividades paralelas, né? Sim. A Karen tem a atividade dela, eu também tenho. Esse movimento é realmente para estender as mãos, para dizer, estamos aqui para te apoiar. Perfeito. As histórias se repetem, principalmente dentro do empreendedorismo e na vida das mulheres, sempre, né? Quando uma conta uma história, eu falo, opa, eu tenho um pedacinho dessa história. O último encontro foi maravilhoso, foi exatamente sobre isso, porque você vê uma mulher, nós recebemos a Roberta, que é a dona Baunilha, em Sorocaba, uma empreendedora fantástica, e que trouxe a história dela. Mas você vê uma mulher já realizada ali, com tudo acontecendo, sem saber o que ela percorreu. O caminho dela. O caminho. Quando você vê essa mulher diante de você e ela te contando como foi a trajetória, é tudo muito parecido. Ela também, foi desafiador para ela também. Então é lindo. Perfeito. É muito lindo. Parabéns, que coisa linda. E você, o que teve alguma mudança significativa ou algo assim, né? Porque é o que ela disse, né? Que a Helena trouxe, é aperfeiçoar, porque existe a nossa essência, mas a gente sempre vai se lapidando e vai melhorando. Esse é o processo lindo da vida, Verdade. não é? Eu falo, a Renata de 10 anos atrás não é a mesma. Não. Tem coisas que eu não faria, atitudes, meu comportamento, quantos aprendizados, escolhas, como a gente vai amadurecendo e as coisas vão mudando. Então, isso é maravilhoso. Teve alguma... Tá pronta para ouvir? Sim. O Elas, ele trouxe voz para mim. Não é que eu não falava, mas ele trouxe voz, porque eu ancorei nele de uma tal maneira que de se agarrar a um propósito que eu sempre tive, por acreditar que as pessoas precisam estar juntas para se ajudar. E ele trouxe isso para mim. Então, a história de você ancorar em algo que você pode pegar o que você passou e de alguma maneira se libertou, e ali você vai mostrar que tudo é possível a partir do momento que você deu o primeiro passo. Então, ele trouxe isso para mim como um grande significado de pessoa, de ser. Assim, a empatia sendo aplicada. É o que a gente fala, essa coisa da recepção e a pessoa se sentir fazendo parte daquilo. Então, assim, esse propósito não é em todo lugar que você acha uma porta que alguém vai te receber com um sorriso e vai te abraçar. Então, isso tudo ele trouxe para mim essa voz de falar que é possível. Eu sempre repito, gente, tem mais gente boa no mundo do que gente ruim. Então, que vamos se coisa aproveitar. mais linda isso. Vamos se aproveitar disso. E aqui os propósitos têm em comum alguma coisa. Então, a empatia de todas, eu me enxergar como uma pessoa, lógico, assim, o que eu tenho para falar dessa pessoa que é ao meu lado, assim, que me levanta e eu realmente me enxergo do jeito que hoje as pessoas me veem, é assim, é a transformação que eu sempre busquei. Talvez por um período que eu quis viver meio aqui, vou transformar-me em borboleta, mas por enquanto sou um casulo. A zona de conforto, que é desconfortável. Total, te aperta, aperta, aperta. Mas, mas tem um conforto porque é conhecido. Exato, é quentinho, você tá bem. Mas quando você se permite a passar isso... Tomando isso, eu adoro isso, Karen. Eu falo o tempo todo para as mulheres.
Olhem para dentro, Sim. volta para dentro. Volta, olha, avalia a tua vida. Exato. Mas aí vem anjos que Deus manda pra gente, né? Que dá às vezes uma empurrada. Ou seja, olha, gente, que interessante isso que elas estão trazendo brilhantemente. Às vezes, as pessoas são diferentes, todas nós somos diferentes, mas uma pode somar na vida da outra. Né? Algumas pessoas têm mais habilidade, por exemplo, eu não sou muito boa em digitar, sabe, os sistemas operacionais, eu sou péssima. Agora, para me comunicar é muito fácil, para gravar, para, enfim, ajudar as mulheres a dar voz às mulheres, isso é muito tranquilo para mim. Mas eu não tenho tanta habilidade ali com os sistemas. Agora, ela talvez tenha habilidade com o sistema, entende? A gente possa, né, fazer essa troca. E que eu fico encantada de ver isso, porque tinha essa essência, essa vontade ali dentro de você, que estava adormecida, talvez até pensando que você apertou o dedo na roca, dormiu um soninho, lembra da Bela Adormecida? Né? Que assim, tá bom, estava tudo fluindo, mas essa adrenalina, talvez essa força, né, desse desabrochar, veio no momento certo. No momento certo, e abracei a causa. E hoje eu percebo, quando a gente está ali na frente olhando para cada olhinho que está te olhando, aí você fala, uau, era isso que eu precisava, que me completa, que me dá uma satisfação. Ele dá trabalho? Ele dá muito trabalho para montar, é muita responsabilidade, mas assim, é uma satisfação que ela não tem preço, porque você estende a sua mão para qualquer uma, não importa, e ela olha para você com aquela confiança. Poxa, será que eu vou? Ai, acredita em você, vai. Porque eu fui. Pronto. Que coisa mais linda. E deixa eu perguntar para vocês, lá, qualquer pessoa pode ir? Sim. Qualquer pessoa. Ó, gente, o Borel, coloca aqui as redes sociais do Elas Simples Assim, para você que está assistindo a gente já seguir, se conectar com as maravilhosas aqui, com a Helena e com a Karen. Para conhecer, eu estarei lá, vou gravar e vou mostrar para vocês. Eu quero ver essa energia, quero estar lá, eu gosto disso, eu acho que vai ser maravilhoso. Vai ser muito quero bom. sentir o que vocês sentem, porque é incrível essa troca. Sim. Não é maravilhoso? Tô muito feliz você vai amar com certeza. as pessoas... Algumas pessoas não entendem o quanto que a gente cresce. E eu falo sempre, não existe competição. Não precisa. O mundo seria diferente se você divulgasse a tua amiga, se você divulgasse a senhora que faz bolo no teu bairro, no teu condomínio, se você indicasse a tua costureira, a tua maquiadora, o teu cabeleireiro. Gente, é tão bom isso, falar, olha, você conheço. Sim. Nós precisamos divulgar, a gente pode falar. Podemos. Nós podemos ajudar a outra, sempre, porque é o que a Helena falou. Quando a gente faz isso, volta pra gente. O universo é maravilhoso. Aqui, ó, Ela Simples Assim. Deixa eu ver lá, desce um pouquinho. Empreendedorismo, rede de apoio ao empreendedorismo feminino, conectando mulheres e negócios em um ambiente seguro e acolhedor. Exatamente. Olha que coisa mais maravilhosa. Vamos descer um pouquinho aqui. Marque aqui como é que é? Marque aqui mulheres que te inspiram. Mulheres reais com histórias que inspiram. Olha que mulherada, que energia. Não, é tudo muito gostoso. De bom. É bem gostoso Nossa, mesmo. é muito lindo. Faz muita diferença para nós. Nossa, é maravilhoso. Olha esse grupo tá Esse enorme. Esse foi um maravilhoso. encontro de um ano. A gente conseguiu encher uma sala com 120 pessoas, que a gente duplicou, né? Nossa. E foi maravilhoso. Ele foi um sinônimo importante para nós. Perfeito. Fomos reconhecidos pela Prefeitura de Sorocaba. Nossa, maravilhoso. Então foi assim, foi um presente muito grande. A gente não sabia, a gente sabia que a primeira dama iria, mas a gente não sabia que a gente ia ter esse reconhecimento. E aquilo teve um significado tão grande que assim, esse é o caminho. Este é o caminho. Perfeito. Esse é o caminho.
Então você percebe, né, que todo mundo tenta se conhecer, se conectar. A gente A sempre fala assim, não troca. pode ficar com a amiguinha, que a gente não quer que a amiguinha fique junto. Então a gente Sim. separa as pessoas para elas poderem se permitir a conhecer pessoas novas. E É a dá coisa mais certo. linda. Perfeito. Não, é muito incrível, porque assim, ó, começou como vocês comentaram, com um grupo pequeno, Sim. que uma chama a outra. Olha o poder que nós temos e o que é bom a gente divulga. É isso mesmo. E é ótimo, funciona, é uma receita Agora, deixa eu poderosa. perguntar uma coisa para vocês. Existe essa oportunidade lá, por exemplo, delas irem até a frente, que tem muitas mulheres que têm dificuldade em abrir a boca, de falar, de se comunicarem. Sim. Existe essa oportunidade de dar voz, de fazer com que essas mulheres, sim? Sim, a gente provoca isso em todos os encontros, assim como a gente provoca o núcleo entre elas, para que elas se conheçam. A gente faz um exercício, né, onde... Aqui foi a nossa... Olha que lindo isso aqui, o nosso reconhecimento. Ai, que É a primeira dama. maravilha! A gente provoca esse primeiro momento de conexão. Ali elas começam a falar e não querem parar mais, né? Tem que controlar, né? 2 minutos para cada uma. Exatamente. Tem que ser assim. Para que ali elas já comecem a se soltar, a se conectar. E aí depois a gente provoca esse momento para que elas possam falar. Uma pergunta aqui para vocês, né? Para ver a opinião de vocês, que acho que é importante, porque tudo aqui é construído. Quando a gente fala de autoconhecimento, de troca de experiência, não existe verdade absoluta. Não é? São ideias, a gente constrói Sim. ideias, eu adoro isso. Quando vocês estão ali com essas mulheres, na experiência dessa troca aí de 1 ano e meio com elas, para vocês, qual é a maior trava de muitas mulheres? Todas as histórias, os depoimentos, os feedbacks. Qual é a maior trava das mulheres nessa questão de abrir a boca, de se comunicar? No trabalho. Geralmente, o foco de vocês é o Sim. empreendedorismo. Sim. Porque eu vejo isso no meu trabalho. Quantas mulheres têm dificuldade em falar, em se vender. Vender o que fazem. Eu posso te ajudar. Olha, eu sou psicóloga, olha, eu resolvo isso, eu resolvo aquilo. Tem muitas pessoas que não conseguem falar. De repente, elas não se sentem felizes, o negócio não está andando muito bem, Sim. porque elas têm dificuldade em se vender. De vender, se vender, quando eu falo, eu tô falando, Isso, né? isso. Gente, ó, calma aí, tá? Vocês entenderam, né? De vender o que fazem. Sim. Vocês percebem isso? Qual é a maior dificuldade, na opinião de vocês, né, trabalhando com mulheres? Eu percebo 2 coisas muito claras, né? O medo do julgamento, né? Perfeito. E tem um outro ponto que talvez o mais forte, né? Elas não se sentirem apoiadas, né? Elas querem, mas elas não têm esse apoio. Então, ali no Elas, é o que a Karen falou, né? Foi quando a gente dá a mão e diz, vai que vai dar certo, é sobre isso. Então, ela já sai com essa sementinha de coragem, né? Nossa, eu também posso, eu também consigo. E hoje, essa mulher que precisa dar voz para aquilo que ela gosta de fazer, ali dentro do encontro, ela pode dizer isso. Qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo? Qual é a sua vontade? Aonde, muitas vezes, fora dali, por medo de julgamento, ela não diz o que ela sonha, o que ela quer fazer. Com medo, exatamente, isso é muito real. Sim. Eu percebo isso também. A Karen, não sei, Não, mas... e a gente percebe até a evolução. A cada encontro você vê uma Um pessoa. pouquinho mais de coragem. Aí ela vai Ai, crescendo, que chega uma hora que ela sobe no palco, ela já fala. Que até então, no começo, ela, eu não sei o que falar, não sei o que falar. Hoje eu falo. Então é muito E isso diferente. aconteceu com você, inclusive. Não, eu sempre falei muito, Sim, né? mas assim, essa coisa de sim, soltar a tua exatamente, voz. se permitir. Porque aí você vê evolução. E assim, é tão intencional, não tem assim, não é que eu quero que ela faça aquilo, mas ela participa porque ela quer aquilo. Porque, e olha que interessante, o não falar, a dificuldade em expressar, é o quê? Insegurança. Total. A primeira coisa é insegurança. Eu não consigo falar porque eu estou insegura. Mas por que se eu domino este assunto? O segundo ponto, julgamento. Vão me julgar? Será que vou ser crucificada? Tem alguém melhor do que eu? Então,
Todos esses pensamentos aqui, eles vão te contaminando e eu travo. Não vou falar. São essas travas que impedem, que é exatamente o que você trouxe. Elas vão devagar, na primeira vez eu não sei o que eu vou falar, e elas vão tendo mais, tem o acolhimento, ou seja, tem que experimentar. Tem. A gente aprende no processo. Total. Quando você tem um grupo de apoio, alguém que te incentiva, é muito melhor, porque você fala, aqui pode errar. É isso mesmo. Não é? É isso Sim. mesmo. Sim. Aqui você pode errar, porque tem uma rede de apoio. Nós somos todas iguais em estágios diferentes. Deve ser muito lindo isso, lindo. não é? É literalmente um laboratório, né? Então, ela pode fazer o exercício de contar para a amiga do lado, para depois contar lá na frente. Então, quando a gente dá um momento para que elas possam ir até o microfone e contar alguma coisa, falar o que faz, aquilo ali já é o ganho de liberdade. Nossa, que incrível. Quando ela ultrapassa essa barreira, ela acredita, agora eu posso o que eu quiser. Então, assim, o que acontece no Elas é tão mágico, né? É a nossa sala mágica mesmo, né? Porque essa mulher sai dali com outra cabeça. E ainda que a gente tente passar o que acontece, é só experienciando isso, vivendo isso, É sobre para entender. sentir. É sobre sentir. É sobre sentir. Exatamente. Total. E é realmente um reflexo, através de depoimentos, né, que a gente recebe. Vocês escolhem os depoimentos? Sim. Sim. E eu fico impressionada, eu fico perguntando o que tem, né? O que Qual tem? é a magia? O que É. que... Tem um Aí eu- propósito. Total. Mas assim, o que tem? A gente não sabe explicar, mas tem. E é tão assim espontâneo que aí você sai. Quando eu saio de lá, parece que eu tô voando. É uma sensação, sabe aquela história da pele tá falando com você, todo o seu corpo? Tá tudo conectado. Tudo. Ai, É que demais. coisa mais linda. Tudo faz sentido. Sim. Tudo. A gente finaliza com uma meditação, então que a gente tenta ou levar elas para algum lugar que elas querem alcançar, ou que ela olhe para ela assim, se amando, se respeitando. Então, cada vez a gente tenta direcionar de alguma maneira essa meditação. Então, aquele momento, tem gente que fala assim, todo mundo se conecta, porque se permite, porque querendo ou não, tem uma confiança extra ali dentro. Eu posso ser aqui quem eu quiser. Então, de vez em quando dá na Tem louca, a autorização tem a aqui. liberdade, seja livre. Exatamente. A gente vai lá na frente, 5 pessoas para fazer um pitch de venda. Porque olha só, o slogan já é esse, né? Elas, simples assim. E é simples, nós complicamos, a sociedade complica. Se você tem um ambiente, que é isso a proposta de vocês, de se permitir experimentar um novo papel, ter força, coragem, a união das outras, o acolhimento, vai lá que eu tô aqui te segurando. É lindo isso, E de maravilhoso. forma simples, realmente sem julgamento. É sem Porque é julgamento. É simples, é falar o que você está com vontade de falar, é externar, é dividir. Então, assim, é de forma muito simples. Embora, né, a gente traz ali conteúdo rico e até esse cuidado a gente tem, né? Porque às vezes uma palestra, às vezes vem com palavras que, sabe, acaba travando. A gente fala, não, precisa ser simples, precisa ser aquela comunicação onde o outro entende. Sim, Né? fácil, Exatamente. com exemplos, né? Exatamente. Então, a gente tem essa preocupação, porque talvez, dependendo, até quem vai falar, a gente toma esse cuidado. Sim. Porque senão você pode intimidar quem está sentado ali. Então, Exato, essa não é a ideia. Se é uma coisa muito científica, Não é a Pois intenção. é. não é a intenção. Não. Então, tem o conteúdo educativo, tem a história inspiradora, tem a meditação, tem os momentos, né, entre elas. Então, tudo isso, esse conjunto todo, torna
a noite extremamente especial. Exatamente. Quanto tempo dura? Em média. Das 7 horas da noite até as 10. A gente Perfeito. tenta sempre obedecer o horário por conta de, né, para as pessoas poderem ir Sim. para casa e tudo mais. Mas o Elas também recebe eles também. Ah, recebe eles são também? bem-vindos. São Sim, todos Perfeito. E é bom totalmente. falar sobre isso, porque no encontro de um Nossa, ano nós adorei. tivemos muitos Sim. eles. Sim. E assim, feedback, né? Extremamente. Agora eu tô entendendo por que minha mulher vem aqui. Ai, eu amei esta parte. Agora eu Sim. entendi. Sim. É demais. Nossa, que coisa. troca, por que- isso É maravilhoso. que ela chega toda, né? Feliz, Gente, uma mulher, homens que estão assistindo a gente, uma mulher feliz. Olha, Ah, você tem pois tudo. é. Tem. Uma mulher querida, que não vai te cobrar nada. Tá ali, ela tá feliz. Teve um momento dela, a troca. Não é maravilhoso? Foi muito bom. Recentemente, um marido, Ah, até ainda nem tinha dividido isso com a Karen, ele me disse que obrigatoriamente a esposa dele terá que ir ao Elas todo mês. Exato. Ah, que lindo! Você viu? Olha isso, que maravilha. Não, esse feedback tem que estar aqui nas redes sociais. Exatamente. Vou ter que Muito gravar bacana. isso aí. Tem que Pois gravar isso pois daí, Ele falou, sério. não, ela mudou completamente. A minha mulher chega em casa cheia de vida. Ele falou que ela não para de falar quando chega em casa. Ela quer contar tudo o que aconteceu. Então, assim, é Olha que maravilhoso. rico, que rico demais. isso. É. Porque assim, imagina só, né? A gente tem atividade, trabalha, mas tem mulheres que não trabalham ou que estão se dedicando aos filhos. A fase da maternidade, né? Nós enfrentamos aí. A gente sabe como é delicado, é um momento especial de renúncias. Muitas mulheres fazem essa renúncia e depois não conseguem mais retomar ao mercado de trabalho. Quem nunca? Quantas histórias aí vocês já ouviram, eu Sim. também. Então, a gente acaba se sentindo deslocada, né? Desmotivada. Então, é essa coisa da troca de falar, nossa, existe vida sim, dá para fazer isso, né? Se inspira, fala, eu tive uma ideia, um insight, posso também empreender. Tem as mulheres que empreendem dentro de casa, né? Exato. Que de alguma forma a gente Artesanato, tem muito, tem tem muita muito. história. E ali ela aprende, ela se motiva. Então isso acontece muito. Então o Elas ele tem como objetivo e essa rede também de se consumir entre elas também, né? Sim. Hoje muito acontece importante. muitos negócios dentro do Elas, Sim. né? E isso torna essa rede ainda mais forte. Também por conta. Mas isso sempre como consequência dessa conexão. Sim. Não é nada forçado, Não. obrigatório. Espontâneo. Então, de É verdade. porque quando tem a sobre isso. conexão. Vamos imaginar uma situação aqui. Festa do meu filho, eu preciso de salgados, docinhos. Por que eu vou pegar lá fora se eu Pois me é. relacionei contigo, eu experimentei o teu salgado, eu experimentei o teu É doce? isso. É isso. É isso. É uma troca. Sim. E uma ajuda a outra. Dizem, né? Essa coisa, não sei se eu posso até comparar, mas na maçonaria eles falam tanto que os homens ajudam os outros homens ali, que é uma rede que a gente nunca sabe exatamente o que acontece, porque né, tem todo um Sim. mistério. Mas é isso. Nós não precisamos ali da maçonaria. Não é isso. Mas a gente pode ter um grupo, Uma rede que se ajuda. uma rede Exato. de apoio, Sim. de troca. Sim. E nesses últimos dias, Renata, deixa eu dividir com você. É. Minha filha casou sábado, né? Como E- assim? E ela tinha. Pois Só um pouquinho, só um pouquinho. Como assim, filha que já casou? Pois é. Você teve filho com 10, 12 Ah, anos? imagina. Gente, você tá muito bem pra ter uma Pois filha já é. casando. Obrigada, né? Parabéns. Obrigada. E aí ela tinha um sonho de desenhar, né? De ter a criação do vestido dela. Sim. Incrivelmente, a gente tem dentro do Elas uma estilista maravilhosa. Uau, quero conhecer essa estilista. E maravilhosa. Jura? Que inclusive, que o Instagram dela é Alma Bem Vestida, porque ela veste Alma com bem alma. vestida. É. Então imagina, né? O Elas proporcionou para minha filha algo que era muito distante. Dentro do Elas, além da estilista, alguém que foi lá e construiu, né, o vestido. O sonho dela. O sonho dela. Exato. Isso é Então, maravilhoso. assim, o Elas, eu digo pra Karen, o Elas, ele retribui muito pra gente. Muito.
E eu jamais teria conhecido, né, a Thelminha, né? Se não fosse o Elas, eu não teria conhecido, né, a Karen, a outra e a Ou outra. seja, olha como as Entende? conexões, O elas... movimento. Por que a gente se conheceu aqui? Pois certeza. Não é. foi maravilhoso? Sim, estamos aqui por isso, As né? coisas são assim, a gente precisa se permitir, Pois é. não é? Exato. Sem ter medo, gente, precisa se comunicar. Quem são vocês? Não foi assim que a gente... Sim. Como assim? Começa do nossa. nada. Foi maravilhoso, uma troca maravilhosa. E Foi- olha só, este encontro aqui, outros encontros que a gente, né, vai ter muita Sim. coisa bacana. E que foi marcante, né? O dia que a gente te conheceu aqui, a gente levou pra casa, né? A gente sai daqui transbordando de energia, porque você é essa energia. Agora, imagina se a gente não se permite sair de casa. Se Exatamente. a gente não se permite olhar nos olhos, conhecer a história uma da Isso, outra. conversar um pouco, olhar no olho, Sim, não é? é lindo. Exatamente isso. É maravilhoso isso. Eu tô Sim. encantada com isso. Todo mês, então, tem este Todo encontro. mês, lá no nosso Instagram tem o calendário de todos os eventos do ano. Já tá tudo marcado, já, tá tudo fechado. marcado. E assim, convidamos todos, todas, enfim, para conhecer. E pensar também nisso, por que não? Às vezes tem uma região tão distante da gente que não pode ir lá, então por que não pense em se ajudar, em estender a mão? Exatamente. Em permitir que isso possa crescer dentro de uma comunidade pequena que não tem tanta saída, mas de repente pode haver gente que tem os olhos abertos para alguma. Exato. É isso, porque a oportunidade é a gente que faz. Então eu acho que é muito importante também as mulheres. Vamos falar de mulher, que mulher você acha que está ali, é para ali que eu tenho que ficar para sempre. Não. Não, você pode ser muito mais coisa do que aquilo que você Muitas não se versões. permite. Sim. Nós temos vários papéis. Muitos. Responsabilidades. Muitos. Sabemos tudo. Por exemplo, a gente ouve muitas que falam assim, hoje o marido pôde ficar com as crianças, por isso que eu tô aqui. Sim. Então a gente Verdade. sabe, então um mês que ela não vai, então não pôde, ok. Mas assim, é importante se permitir, sabe? Dar essa liberdade. Sim, e eu acredito também que quando você se comunica, às vezes o marido não pode, mas pode ser uma vizinha, uma amiga, pedir ajuda. Não custa nada, né? Sim. A gente pode fazer isso. Porque senão a gente às vezes não se permite, mas às vezes não dá. Imagina que a família, por exemplo, eu tô aqui em São Paulo, mas a minha família, todo mundo mora no Sul. Uhum. Eu não tenho uma irmã, não tenho minha mãe, pai, não tenho ninguém aqui. Então, eu não tenho a minha família aqui. Uhum. Fica mais difícil se eu Sim, tivesse sim. filho pequeno. Não é? Sim, Você depende com de uma certeza. funcionária, uma babá, enfim. Mas a gente pode pedir Ajuda. para nossa rede, para você se permitir. É que muitas vezes também existem algumas travas internas, medos. Medos. Né? Se eu não vou porque eu vou ter que mudar, e mudar dá trabalho. Dói E o medo bastante. limita. Dói. Dói Enxergar muito. muitas vezes aquilo. Dói a gente enxergar aquilo que a gente não quer ver. Sim. Dói muito. Inclusive de tudo, né? visitar, né? Visitar questões internas que você não quer mexer, né? Porque às vezes é muito sobre isso também, né, Renata? Assim, Sim. às vezes a gente precisa entender por que eu me limito a atravessar essa barreira. Essa ponte. Exatamente. Então, a gente, dentro do Elas, a gente também traz um pouco dessa reflexão. Porque o medo paralisa, medo de quê, né? O que me causa esse medo de julgamento? De quê ou de quem? Ou de quem, Uhum. exatamente. Que tem também. Que tem também. É né? lógico que, assim, Muito. a gente não avança tanto, né? Tem coisas que precisam ser tratadas. Mas, Terapia. Assim, sim, mas o movimento que a gente faz ali é de realmente fazer com que ela acredite. É um despertar. É um Sim. despertar. É um Perfeito. primeiro passo, Sim. que é tão Eu adoro importante. isso. É. É uma provocação pro bem. É um cutucar de falar, oi, isso já é maravilhoso, que eu Sim. falo sempre, são sementes. Sim. A gente, né, eu adoro, eu falo, é muita pretensão querer atingir muitas mulheres, mas é uma só. Se este programa aqui tocar em uma mulher, se você que está assistindo a gente pensar, uau, eu também posso fazer isso? Elas me deram uma ideia aqui na minha cidade, eu posso fazer. Que maravilha! Sim. É lindo. Não é lindo? É. Porque o depoimento de vocês, o movimento, a energia que vem, a transformação
É possível. Com certeza. Sempre é possível fazer isso. Sim. Mas precisa da coragem. É. Vai lá, faz. 3 mulheres juntas ali e um segredo. 3 mulheres e um desejo. Olha que coisa mais linda. Se reuniram num Sim. café. E é assim, sobre esse novo feminino, né? Exato. Que realmente quer sair da bolha, que quer Isso. trazer voz ao mundo. Isso. Ocupar o seu lugar. Uhum. E eu sempre falo, ocupar o seu lugar sem tirar o lugar de ninguém. E também não tem competição. Eu sempre falo assim, você é feminista? Eu falo, calma, vamos entender, porque tem muito julgamento sobre o que é o sim. feminismo. Sim. E eu falo, calma aí, não tem nada contra os homens aqui, os homens são muito... Tanto que é, Bem, olha que viu? bacana isso. Os homens são muito bem-vindos. Nós precisamos, gente. Total. As famílias, nós precisamos dos homens, os homens precisam das mulheres. Então, eu não gosto desta coisa da competição, a gente é melhor. Não, não existe isso. Cada um no seu lugar, tem espaço para todo mundo. E os elas, olha que bacana isso. Exato. Elas simples assim, e os homens são muito bem-vindos. Aqui no Novo Feminino também. Antes o programa eu só entrevistava mulheres. Os homens são muito bem-vindos. Ai, E hoje que eu entrevisto lindo os isso. homens que trabalham com mulheres, homens que trazem uma história bacana, prestam um serviço, Sim. tem algo para contribuir. É sobre isso, não tem essa competição. Então eu não gosto muito disso, né? Tipo, não, a gente não precisa dos homens. Opa, oi? Não, essa não é a minha fala. Não é a minha Nunca fala. falei Não, isso, né? exatamente, essa não é a minha fala. Nós precisamos sim, a gente se complementa. Tem que ser 2 aliados e não a disputa de poder. Precisamos caminhar juntos, né? Sempre juntos. Sim. É um complemento do outro. Nós temos o nosso lado intuitivo, Sim. nós mulheres. Gente, né? Aquela coisa, aquele exemplo que todo mundo sabe da geladeira. Fulano, cadê o requeijão? E a gente fala, tá ali não tá, porque o homem, ele tem essa coisa, não todos, não existe verdade absoluta. Mas ele vai lá e a gente vai lá, a mulher consegue, né, esse lado intuitivo de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. São características, tá tudo bem. Tá tudo bem, e também é sobre respeitar, né? Isso. Porque assim, tem o nosso lado feminino, que tem muita característica que é nossa, né? Isso. E o homem também. Então, quando a gente, nesse processo, se respeita, porque fica tudo certo, fica muito mais leve, complementa, junto, né? Então, assim, como você disse, cadê aquele requeijão que tava ali na porta? É melhor que você vá lá, carinhosamente, tá aqui, meu amor. Porque... né? Não é uma verdade absoluta, como você disse, mas acontece. E quando a gente começa a olhar para o outro dessa forma, torna-se realmente mais leve, né? Exato. Porque quantas características nós temos, né, Renata? E a gente, exato, e nós mulheres, a gente é muito mais detalhista. Não é? Eu falo, os homens, a gente vai pensar, vocês aqui, lindas, maravilhosas aqui, ó. Tom sobre tom, né? Estamos aqui, todo mundo combinando. Parece até que a gente falou, ligou. Olha que legal a sincronia, gente. Sincronicidade. Não é? É isso mesmo. Então, mas a gente pensa no detalhe. Será que vai ficar bem no vídeo? Será que não? Homem não, gente. Homem lá toma banho, arruma o cabelo, faz a barba, acabou, tô bem. Pois é. A gente é muito detalhista. A gente fala, você viu isso? E os homens não, eles falam assim, nossa, você viu o pé direito da... Eu falo, oi? Quê? Não vi? Tinha! Você não viu que a saída de emergência estava lá? Eu, quê? Ou seja, é um olhar diferente. Exato. Mas isso também é importante. E também tá tudo certo. Você sabe que é interessante, porque eu já atendi muita mulher nessa questão também de relacionamento amoroso, né? E aí eu falava sempre assim, gente, calma aí. Não, Renata, meu marido não presta atenção em mim. Eu falo, olha, vamos lá. Não sei se você passa isso em casa, né? A gente chega e fala assim, amor, e aí, o que você achou? Nunca faça isso, meus amores, tá? Não dá certo. Não faça isso! Por favor, dá a pista pra eles, tá? Porque ele vai fazer assim, ele não sabe, gente. Tipo, o que eu tenho que olhar? Você tá com um colar de pérola? Você fala, não... Olha, presta atenção. Aí ele fica mais nervoso ainda. Entendeu? Pintou a unha agora de dourado. Não, meu Você amor. não presta atenção em mim.
Amores, não façam isso. Pois é. Fala, amor, o que que você achou do meu corte novo de cabelo? Pode ser 2 centímetros, 2 dedos, mas Sim. indica. Sim, Porque muitas perfeito. mulheres falam, ai, mas ele não pra gente, não tem como. Se não acha o requeijão ali na geladeira, Como é que imagina vai às vezes ser? que você colocou os cílios, ou que você afinou um pouco mais a sobrancelha, que você mudou 2 tons do teu cabelo. Então, assim, são coisas que essa diferença que nós temos, que a gente fala assim, você mudou o visual. Ai, nossa, eu só retoquei a raiz. Você fala, tá diferente. Sim. É isso mesmo. Não é assim? E é sobre isso que a gente precisa falar, né? Isso. Né? Eu falei com a Karen, quantos temas a gente fica ali estudando para trazer, porque às vezes tem temas que não são falados, né? Sim. Ficam camuflados. Mas, poxa, dividir isso, né? Uma mulher que tá aqui ouvindo a gente vai falar, poxa, é verdade, né? Eu não falo assim, é mesmo. Eu implico com meu marido porque ele não fala, ele não repara em mim. Mas não, ao invés de você perguntar pra ele, já sabe que ele não tem essa atenção, entende? É muito mais fácil você chegar, amor, o que que você achou do meu cabelo? Sim. Ele, Direta. com certeza, ele vai ficar. Primeiro, que ele vai ficar muito feliz. Segundo, porque você deu a pista pra ele. Segundo, que ele vai falar assim: tá linda, tá mais maravilhosa ainda, que isso vai deixar a gente feliz. Ou seja, entende? Não queira mostrar pro parceiro, independente se é um trabalho, dê a pista. Ajude, mostre, com educação, com carinho. Ao invés de dali sair uma discussão, uma briga, uma desatenção, eu vou apontar para você. Tá vendo como você não presta atenção em mim? Que deixa o outro mal. Então, assim, isso tudo é jeito. A comunicação não violenta. Como você... Ó, e olha que interessante, é como eu vou falar para você ouvir. Isso. Sim. Para que eu Entende? receba aquilo que eu espero receber, né? Exatamente. Isso tudo é comunicação. Eu Exato. preciso Sim. saber me expressar, ser clara e objetiva, para que você possa me entender. Porque a gente costuma sempre falar assim, mas eu falei, eu me comuniquei. Como você se comunicou? Será? Porque uma coisa é o que eu estou falando para você. Eu sei o que eu estou falando para você. Eu nunca vou saber o que você ouviu. Sim. É exatamente isso. Então a gente precisa prestar atenção na forma com que a gente leva a nossa informação. O que você quer passar para o outro? Tá claro, não tá? Porque os maiores problemas da nossa vida, dos relacionamentos, do empreendedorismo também está onde, gente? Na comunicação. Sim. Exato. Sim. Que ela não fica clara. Porque para você é tão óbvio, mas para o outro não é o óbvio. Sim. Então precisa, né? Sempre falo, com quem você quer falar? Que informação você quer transmitir? Qual o nível de consciência dessa pessoa? Assim são nas nossas relações, nas nossas parcerias. Exatamente. Sim. E olha que interessante, às vezes, muitas vezes eu acho que imagino que vocês passam por isso, porque eu posso falar para você, eu tô transmitindo um conhecimento para você, e você tem uma trava que eu não sei. Você tem vergonha porque um dia na escola você levantou a mão e riram de você. E aí eu falo, tudo bem então, Karen? E você, claro, Tudo bem. você não entendeu nada. Não. Sim. E você não fala assim, Rê, eu não entendi, você me explica? A nossa comunicação, o nosso falar é muito importante. Em qualquer relação, né? Em qualquer ambiente, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, com parceiro. E isso acontece muito, né? Exatamente. Fala, mas eu te falei, falou como? De Oi? que maneira? E De que maneira? Imagino realmente quanto conteúdo, né, você não trata através disso, porque a comunicação, às vezes a pessoa tem uma habilidade técnica fantástica, mas ela não consegue. E a comunicação... Transmitir. Exatamente. É E isso hoje, eu sempre digo que a comunicação é uma das habilidades que você mais precisa buscar desenvolvimento. Exato. Exatamente. Porque a comunicação, ela envolve tom de voz, expressão corporal, o que você diz, as palavras que você usa. Então, sem dúvida nenhuma, o que você quer transmitir para que o outro realmente entenda que é o que você está dizendo,
de que forma? Tem a De que comunicação forma? agressiva, né? Que, Exato. Ó, e mas quando você diz criar. pra alguém, né? É. Você fala assim, mas olha como você falou comigo. Não, mas eu falei normal. Não, você não falou normal. Gente, seria maravilhoso se fosse tipo Big Brother. Convite aqui, tá? Você que acha que fala, eu não sou compreendida. Eu falo, ninguém me escuta. Eu não sei vender. Eu não sei vender meu serviço. Olha só. Pare e pensa, imagina só, ou faça esse exercício, porque a gente não tem casa de Big Brother, mas coloca uma câmera e se filma. Imagina no final do dia, a gente assistindo, nós, nas relações interpessoais aqui, as nossas caras e bocas, trejeitos, porque às vezes a comunicação não é só a comunicação verbal. A comunicação não verbal, ela tá falando comigo e eu falo assim, oi, Karen. Sim? Uhum. Fala, tá tudo bem? Aham. Olha aqui, ó, como eu me fecho. Sim, sem dúvida. O nosso corpo fala o tempo todo. A gente precisa estar atento. Sim, precisa estar aberto, né? Tá aberto. Sim. Nosso corpo tá falando. E muitas vezes, assim, de repente ela fala uma coisa que eu não gosto, e aí ela tá falando e eu... Tem outra coisa pior ainda nos últimos tempos que Fala. é muito comum. É outra pessoa falando e alguém no celular, né? Não, eu tô te ouvindo. Pode que falar não que eu estou te normal. ouvindo. E isso não é normal. Isso né? não é normal. Não é normal, mas parece que a sociedade impôs que é normal. Ai, tô ocupado. Sim. Então, só um pouquinho, pode falar. Só um pouquinho, pode falar. É só um negocinho. Tá, aham. Aí você fala... Eu paro de falar. Eu também. Eu paro de Porque falar. a pessoa não tá prestando atenção. Eu paro de falar e tá tudo bem. A gente não fica no tudo bem, tá? Eu tô mentindo pra vocês aqui. Não é tudo bem nada, Não, tá? é bem A assim. gente fica pé da vida, tá? A verdade é essa. Mas você pode falar pra pessoa assim, tá? Porque, gente, é tão bacana quando você fala assim, ó. Só um minutinho, me dá um minutinho aqui que eu preciso resolver isso aqui. E às vezes tem situações que tem que resolver agora. Sim. Uhum. Entende? Mas depois você volta. Porque deixar o outro falando, Não faz eu sentido. não me sinto bem. Eu não também gosto. Sim, não faz sentido. Não faz sentido. Porque tem pessoas, às vezes, que são muito... Nós, mulheres, tá? A gente tem uma diferença, assim, de muitos homens. De novo, não existe regra. Mas a gente gosta de contextualizar. Total. Não é? A gente fala assim, nossa, a gente chegou lá no casamento da filha da Helena. Nossa, ela tava com vestido assim. Não, ela tinha um brinco, não sei das quantas, sei lá. Porque a mesa tava assim... Entende? A gente gosta desses detalhes. E a outra mulher tá ali... E aí? Mas o que tava do lado esquerdo? E, às vezes, muitas vezes, os homens, eles não têm muita paciência com esses detalhes. Não viu nem a cor das flores, né? Você fala, mas... Tinha Ou flor, então né? ele fala assim, mas tinha flor? Tinha flor? Não bem é sobre isso. Então, assim, gente, essas diferenças todas, elas são maravilhosas. Mas nós, mulheres, precisamos entender. Sim. Porque muitas empreendedoras não estão felizes no trabalho e empreendendo, muito menos em casa. E talvez elas não tenham voz, talvez elas estão numa crise também existencial ali dentro, que prejudica tudo. Uhum. Porque é muito difícil não, desafiador para muitas mulheres, né? De repente terminou o relacionamento dela e no outro dia ela tem que estar lá vendendo. Oi? Máquina, gente, tem site GPT, inteligência artificial, tá tudo aí cheio de robô. Mas calma, aqui é sangue na veia, que dói, que tem sentimento, não é assim? Sim. E quando você não está bem, quando você está preocupada, como fica a nossa produtividade? Tem que saber separar. Tá? Depende. Mas... Dependendo do tipo de problema, depende. Então, nós precisamos ser fortes, muito fortes, lidar, gerenciar as nossas emoções por os diversos papéis que a gente tem. Os papéis sociais que nós temos. Sim. Quantos? Sim. E outra, a gente tem que estar bonita, a gente tem que estar maquiada, tem que estar arrumada, tem que estar Sorrindo. magra, tem que estar sorrindo, tem que ser inteligente.
são muitos pratos para equilibrar ao mesmo tempo, né? Que é uma delícia, Então, porque a gente sim. tem essa capacidade, não é? Exatamente. Tem hora que eu acho que fala assim, cansa, né? Cansa. Mas tem um momento que você fala assim, mas eu preciso disso pra mim. Porque é o seu tempo, né? É o momento que você cuida de você. E a gente se anula bastante. Demais. Principalmente quando eu pelo menos quando eu fui mãe, eu me anulei. Aí quando você ressuscita se olhando pra Sim. isso, eu falo, uau, por É. que eu demorei tanto? É maravilhoso. Amadas, eu quero ficar 3, 5, 10 horas aqui com vocês, mas a gente está chegando ao final deste programa. E eu queria que vocês deixassem, tá? Uma de cada vez aqui, uma mensagem para as mulheres do novo feminino. Olha que bacana isso, meus amores! Ela simples assim mandando uma mensagem para vocês aqui do novo feminino, porque juntas nós somos mais fortes. Que delícia. Olha para essa câmera aqui, meu amor, quem começa? Dando uma mensagem para essas mulheres. O que eu digo para essas mulheres desse novo feminino é que se permitam, né, acredite em você. Dentro de você existe um elemento poderoso, que é a liberdade de ser quem você quiser ser. E não deixe guardado essa mulher que está aí dentro, porque o mundo precisa de você. Ai, que Lindo, hein? linda, maravilhosa. Bom, o se permitir acho que é o primeiro passo. É querer sair da zona de conforto, olhar para você com carinho, se reconhecer, acreditar no potencial que todo mundo tem. Ele não é exclusivo para um ou para outra. Então, abrace as causas que você acredita que são boas para você, se vista daquela maneira que você acredita que se torna poderosa, enfrenta, vai. A luta, ela talvez seja dolorida, mas ela sempre vai ser dolorida, mas ela vai ser extremamente necessária para o teu crescimento. Acredite. Uau. Gente, que falar dessas duas maravilhosas aqui? Eu tô muito feliz. Parabéns pela contribuição de vocês, tá? Do trabalho de vocês, por liderarem este movimento maravilhoso. Ela simples assim. Vou estar com vocês agora em março. Quero ir lá conhecer. Vou mostrar para vocês aqui como funciona na prática isso. Né? Eu quero dividir isso aí nas minhas redes sociais, porque precisa crescer, precisa agregar, tem espaço para todas vocês. Ai, que lindo. Não é maravilhoso Te isso? aguardamos. Vai ser incrível. Sorocaba vai te receber. Vai ficar pequeno Vai. para nós Vai, aqui, para vai. essas mulheres maravilhosas que têm um objetivo, uma missão de vida, que é dar voz às mulheres. Não é? Essas empreendedoras, É a gente isso tem mesmo. espaço para todo mundo. Amores, a gente fica aqui com essas duas queridas. Guardem essa mensagem delas aqui no coração. Maravilhoso isso tudo. Faça o que precisa ser feito, mas saia deste lugar. Se você tá numa zona de conforto que tem espinho desconfortável, meu amor, saia deste lugar, tá? Faça acontecer. Tá? A vida que você quer tá no passo que você ainda não teve coragem. E se você não tem coragem ali, ó, se conecta aqui com a gente, que a gente vai te colocar pra cima, tá bom? Mas não fica aí. Um beijo no coração, a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.